Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que estejam bem, espero que tenham tido um bom final de semana, tenham aproveitado aí para descansar. Hoje eu quero começar orando, né? Vamos começar fazendo nossos pedidos de oração. Eu vou orar por todos os pedidos, mas vocês também orem aí, tá certo? E compartilhem seus pedidos com os colegas. Talvez vocês ouçam muito barulho de latido de cachorro, mas é assim aqui em casa, infelizmente, às vezes eles começam a latir e hoje eles estão que estão. Mas também, hoje tá meio nublado, né? É um dia que tá mais friozinho, assim, que eu acho bom, porque tá muito calor ultimamente, não sei vocês, mas eu gosto quando tá um pouquinho mais frio. E por isso que tá assim um pouco mais escura a câmera. Mas eu acredito que tá dando pra me ver, né? E o mais importante é vocês me ouvirem, tá certo? Porque eu não vou passar slide nessa aula. A gente vai só, vou só explicar a história, as histórias que a gente vai ver hoje. E, tipo, não precisa me ver tão bem assim, né? Mas vocês estão me vendo aí, né? Tá tranquilo. Só porque tá um pouquinho mais escuro que o normal, porque tá nublado. De pedido de oração, eu vou compartilhar logo o meu, que é para vocês orarem pelo meu bebê, né, o Kaique, tá cada vez mais perto dele chegar. Eu tô cada vez mais pesada, cada vez com mais algumas dificuldades, mas não muito, graças a Deus também eu posso agradecer a Deus que a minha gravidez está tranquila nesse sentido, não tô sofrendo tanto. Mas com certeza eu quero que vocês peçam pela saúde do meu bebê, né? E para que ele nasça na hora certa. É uma coisa que me preocupa muito e eu quero que ele venha nascer na hora certa. Então orem por isso. E também para que eu fique tranquila, que eu não fique ansiosa, não fique nervosa. Porque às vezes eu fico muito ansiosa, muito nervosa com o nascimento dele. Então se vocês puderem orar por isso, tá bom? Eu vou orar por vocês agora. Não ouvi os pedidos, né? Mas depois eu vou perguntar pra tia Raquel qual foram. E vocês compartilham entre vocês aí também, ok? E no final da aula vocês podem orar novamente e orar pelos pedidos que vocês compartilharam agora. Então, oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, porque ontem nós fomos para a igreja, nós estávamos na tua casa louvando a Ti. E hoje nós estamos aqui para estudar, para aprender, para fazer o que o Senhor quer para nossas vidas. Que o Senhor, nós sabemos que é da Sua vontade, que a gente obtenha conhecimento e que a gente realmente possa aprender também da Tua palavra aqui na escola, não só os conteúdos, mas a Tua palavra também seja colocada em nossos corações. Quero te pedir também, Senhor, por cada pedido que foi falado aqui, cada pedido que foi comentado, cada pedido que não foi comentado também, que está no coração dos alunos. O Senhor possa estar cuidando, estar realizando os pedidos que forem da tua vontade, Deus. E também, Senhor, eu quero te pedir pela vida da tia Raquel, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, colocando ânimo na vida dela para ela continuar tendo mãe, trabalhadora, professora, diretora, tudo que ela tem sido ultimamente. O Senhor tem dado forças a ela. Que o Senhor continue sustentando e sustente também, Senhor, os alunos, que eles possam estar se dedicando aos estudos, pois estamos perto das provas e que eles possam provar realmente que eles aprenderam. Que as provas sejam um documento para mostrar como eles estão evoluindo e que eles estejam evoluindo bem, Deus. Então, abençoa essa aula que nós vamos ter agora também, de ensino religioso, e todas as outras de hoje e de amanhã e de toda a semana. Que o Senhor nos dê um bom início de semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, agora nós vamos começar com a aula de ensino religioso. Essa aula de hoje está bem cheia de coisa, porque a gente precisa... vocês vão precisar corrigir em sala de aula acho que é a tia Raquel que vai corrigir com vocês, não sei, mas alguém vai corrigir aí com vocês as atividades do livro, mas vocês já devem ter feito, né? Porque se não fez, aí complica, porque só vai corrigir. E aí, tá faltando a gente dar ainda 2 historinhas hoje, histórias bíblicas. Mas são histórias muito simples, tá? São histórias muito fáceis de entender. E eu ainda estarei mandando vídeos
sobre essas histórias, desenhos animados que ajudam vocês a entenderem e lembrarem melhor depois, tá? Eu vou explicar aqui as histórias, vamos conversar sobre elas, debater, mas vocês também podem depois assistir em casa, certo? Essas histórias para vocês poderem fixar elas melhor, certo? Então, quando chegar em casa, assiste essa aula de novo, assiste as histórias que a gente vai trabalhar, tá certo? Que eu vou mandar para vocês, os vídeos. Então, se dediquem, porque a gente está chegando na revisão. Próxima semana é revisão e vocês vão só lembrar o que é que já deu, certo? E aí, quando chegar na outra semana, nós temos prova, certo? E aí vocês vão ter que já estar preparados. Então, já é a hora de começar a estudar para as provas, hein? Então, vão prestando bastante atenção, cuidando, se preparando mesmo, tá bom? Ó, nós vamos começar hoje falando sobre a página 26. Podem colocar lá na página 26. Porém, ficou também para vocês fazerem, né, as páginas da Siga os Bons, da lição Siga os Bons, que foi a lição 3. E eu espero que vocês tenham feito, né? Porque era da página 23 até a 25 só. Tinha pouquinha coisa. E vai estar aí a correção para vocês. Não sei se vocês já corrigiram antes de começar a aula aqui. Eu vou corrigir ainda. Mas é muito fácil. E eu deixei um vídeo, que eu não sei se a tia Raquel vai querer passar agora ou querer mandar para casa. Mas esse vídeo explica também essa história que vocês leram em casa, que foi a Siga os Bons. Ele explica não, ele é uma demonstração, né? Vocês já leram a história, já entenderam, e aí vocês vão assistir o vídeo para poder memorizar ela melhor, né? Para poder não esquecer a história, certo? E aí é sobre Jesus, né? Siga os bons. Por que esse nome? Porque mostra que a gente deve seguir, o que a gente aprende na história é que a gente deve seguir os bons, ou seja, seguir pessoas boas. E quem é a pessoa que nós mais devemos seguir? Jesus, né? Assim como lá na história que a gente viu no livro, tá lá em Lucas, tá? Capítulo 5, em que Jesus chega para... Jesus estava ensinando as pessoas, e aí Jesus observou que tinham pescadores que tinham passado muito tempo tentando pescar e não tinham conseguido pescar nenhum peixe. E aí Jesus observou, né, que eles estavam cansados, chateados, deprimidos. Isso na página 21, tá, gente? É aquela página que eu já passei para casa, vocês já viram a história. Só relembrando. E aí Jesus entrou no barco desses pescadores que estavam tipo tristes, porque não tinham pego nenhum peixe. Chamou Simão, e depois de convidar Simão para entrar, ele pediu para que eles fossem mais para fundo do mar, que eles vamos entrar mais no mar. E aí, quando eles chegaram lá, Jesus disse, podem jogar as redes. Jesus mandou eles jogarem as redes. E aí, Simão disse, mas a gente passou a noite toda trabalhando e não pegamos nada, né? Mas, já que o Senhor está mandando, vamos jogar as redes, eu vou obedecer. E aí, ele resolveu obedecer. Ele explicou, a gente não pegou nada. Mas, já que Jesus que está mandando, eu irei, já que o Senhor que está mandando, eu irei obedecer. E aí ele fez isso, tentou, né, uma última vez. Mas, pelo jeito que ele fala, nem ele estava acreditando muito que ia dar certo isso. Né? Ele só jogou mesmo porque Jesus mandou para obedecer. Mas ele nem estava acreditando que ia pegar nada, porque ele já tinha tentado bastante e não tinha conseguido. E aí o resultado foi muito bom, porque Simão Pedro, que depois eles deu o nome para ele de Pedro, precisaram até de outro barco para colocar todos os peixes que eles pescaram, porque quando ele puxou a rede, estava muito topada de peixe, tinha muito peixe. E para quem tinha tentado jogar tantas vezes e não tinha pego nenhum, né, realmente foi um milagre. E Simão Pedro ficou tão feliz, tão maravilhado, ficou tão chocado que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito isso, que ele se ajoelhou para Jesus e reconheceu, não, Jesus é realmente o Messias, ele é o rei, e reconheceu que Jesus tinha muito poder. E todo mundo ficou admirado. E Jesus aproveitou e ainda disse para eles não terem medo, que de agora em diante eles não iam mais pescar peixes, e sim homens. Eles iriam ser pescadores de homens. Como assim? Eles iriam começar a pregar o evangelho
e assim eles iam pescar homens, ou seja, salvar homens, salvar outras pessoas, mostrar o evangelho de Cristo para as outras pessoas. E depois disso, depois desse milagre, todos os pescadores deixaram, esses pescadores que estavam nesse momento, deixaram de pescar e foram seguir Jesus, sabe? Acreditaram, nossa, Jesus fez esse milagre e nós precisamos seguir ele, porque ele é o Messias. E eles confiavam muito no poder de Deus. E foi muito, muito bom essa história, porque realmente nos mostra que a gente deve seguir os bons, né? A gente deve seguir as pessoas que realmente fazem o bem. E, tipo, esses caras, esses pescadores, eles estavam seguindo Jesus ali, não é? Eles estavam seguindo Jesus. Na verdade, eles estavam tentando pescar, né? Mas aí, quando Jesus mandou, eles obedeceram e tiveram um milagre muito grande. Quando eles tiveram esse milagre dos peixes, eles perceberam que eles têm que seguir Jesus. Porque Jesus foi incrível com eles, Jesus fez um milagre. Então, eles têm que seguir Jesus. E aí, eles começaram a seguir Jesus depois dessa ocasião, depois desse milagre. E nós também devemos ser assim, nós devemos seguir Jesus, porque nós vimos quantos milagres Jesus já fez. Nós temos a Bíblia que nos mostra tantos milagres de Jesus, então nós temos que seguir ele, não é? E aí vocês fizeram as atividades, né, que vão ser corrigidas aí, mas essas atividades são bem simples, perguntando por que Pedro decidiu pescar de novo, a gente sabe que foi porque ele obedeceu, Jesus mandou, né, e ele já deveria ter ouvido alguém falar de Jesus, provavelmente. Por que você acredita que Pedro obedeceu a ordem de Jesus? Porque provavelmente Pedro já tinha ouvido a fama de Jesus, que ele fazia milagres. Então ele disse, não, é Jesus, então eu vou obedecer, né? Fiquei sabendo que ele é o Messias. Mas nem ele estava acreditando muito, né, gente? E o que Pedro fez ao ver o milagre que Jesus realizou? Pedro se ajoelhou e reconheceu que Jesus era poderoso, né? Então, assim, vocês vão corrigir, ou já corrigiram, não sei, mas tem tudo corrigido já pra vocês, tá? Vocês já devem ter feito, né? Isso nas páginas, eu tava lendo página 21 e 22, e vocês fizeram página 23 a 25 em casa, né? Só que agora eu vou realmente explicar outra história que vocês ainda não viram, uma história nova, né? Que vocês ainda não viram. Vocês semana passada viram só até Siga os Bons. E agora vocês vão ver essa daqui, ó. Ajude os necessitados, né? Olha a página. Página 26, tá? Página 26. Ajude os necessitados. Essa página aqui. Vamos colocar aí? Pois bem. Agora que a gente vai vai ler essa página, vai debater sobre essa página, vou explicar essa página para vocês. E depois vocês vão fazer essa página, tá? E corrigir aí. Certo? Então, uma aguinha. Na página 26 é sobre ajudar os necessitados. Nós temos uma história sobre isso, mas a gente já sabe mais ou menos sobre a lição. Vamos ler primeiro a mensagem do céu. Queria que alguém lesse enquanto eu bebo água. Muito bem. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, diz assim: quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Olha aí. Beleza. Isso aí está na Bíblia, lá em Provérbios, falando que as pessoas que são bondosas, elas vão ser abençoadas por Deus, porque elas não querem tudo para elas repartem com quem precisa, elas prestam atenção em quem precisa e dão para essas pessoas um pouco para ajudar. Elas buscam ajudar as pessoas. E a nossa história é muito sobre isso agora. É sobre uma sunamita, ou seja, uma mulher que morava lá em Sunem. E essa mulher, o que acontece? Existia nessa época... Vou começar a história do começo, tá? Tá lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 17. Então, tinha Eliseu, que era um profeta de Deus, certo? Ele trazia mensagens de Deus para o povo de Israel e também ouvia e ajudava o povo em suas dificuldades. Então, ele era um homem bom, o Eliseu, né? Ele era um profeta de Deus, ele vivia pela palavra de Deus, também ouvia, ajudava o povo. Beleza. Mas aí teve uma vez que em uma de suas viagens ele passou por uma cidade chamada Sunem. Naquela cidade tinha uma mulher muito rica e bondosa.
E um dia essa mulher viu Eliseu e convidou ele, como amiga mesmo, para tomar uma refeição em sua casa. Então, chamou Eliseu para, vem aqui em casa, venha comer uma refeição comigo, meu esposo, nós vamos te receber lá, pode vir, tal. Ela convidou ele, porque viu ele lá, né, fazendo o trabalho de Deus e tudo mais. Aí ela achou legal convidar ele, e ela fez isso. Ela era uma mulher rica e bondosa, lembra? Daquele dia em diante, eles acabaram se tornando amigos, porque ela chamou ele para comer na casa dela, imagina. Eles ficaram conversando, não sei o quê, e se tornaram todos amigos. Muito bem. Todas as vezes que Eliseu agora ia para essa cidade de Sunem, ele comia lá na casa dela. Ele ia lá conversar com ela, fazer uma refeição, porque agora eles eram amigos, né? Isso é muito legal. Beleza. À medida que ela foi conhecendo o profeta Eliseu, essa mulher sunamita, na Bíblia não diz o nome dela, tá? Mas a gente chama ela de mulher sunamita porque ela era a mulher que morava em Sunem. À medida que eles iam se conhecendo, que o profeta Eliseu ia na casa dela fazer refeições de vez em quando ia lá em Sunem, cada vez mais ela percebia que Eliseu realmente era um homem bom, que era um homem de fé, de sinceridade, e que ele era um homem que era sincero com Deus, sabe? Que ele era um homem bom e que fazia as coisas de acordo com o coração de Deus. Então ela via Eliseu como uma pessoa muito boa, um exemplo, uma pessoa de Deus mesmo, servo de Deus. E vendo isso, ela ficou tocada, assim, ela viu Eliseu como homem de Deus e simplesmente quis ficar com ele. Não com ele. Calma, desculpa, gente, eu me confundi aqui porque eu vi uma pessoa passando. Mas o que eu ia dizer era que ela viu Eliseu como um amigo, certo? Ela viu Eliseu como um amigo. Ela e o esposo dela, tá? Ela tinha o esposo dela. Eliseu era realmente um amigo deles dois. E aí ela ficou tocada porque via Eliseu como um servo de Deus. Ela viu tanto ele como um servo de Deus que ela ficava com vontade de ajudar ele. De ajudar mais, de ajudar a cuidar dele. Porque ela via que ele fazia as coisas para o bem do Senhor, para o bem do reino de Deus. Então ela falou assim para ele, para o marido dela: tenho a certeza de que esse homem, Eliseu, que vem aqui sempre, ele é um santo homem de Deus. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que esse homem que vem sempre aqui é um santo de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da nossa casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Olha aí, tinha motivo para ela fazer isso? Ela precisava ter feito isso? Ninguém tinha pedido para ela fazer isso, mas ela viu que Eliseu era um cara bom. Ela viu que Eliseu era um servo de Deus e falou com o marido dela: vamos preparar um lugar para quando ele vier, ele já ter um lugar onde ficar, ele ficar bem confortável. Então ela fez essa bondade aí. Ela colocou ele sempre que ele ia lá, ele ia na casa dela, e agora ele tinha um lugar para dormir na casa dela e ficar bem confortável. Então sempre que ele ia lá, ela cuidava dele, ela levava ele para comer, ele ficava na casa dela, enfim. E Eliseu se tornou mais que um hóspede, se tornou praticamente da família. Eles foram estreitando laços, né, gente? Foi uma amizade que foi crescendo e ficou uma amizade muito boa para a família dela. Ela continuou acreditando que Eliseu era um homem de Deus realmente, e cada vez que conhecia mais ele, ela percebia como ele era um servo, como ele fazia tudo por Deus. E ela admirou isso nele, ela admirava Eliseu. Como ela admirava Eliseu, ela queria o bem dele, e por isso ela colocou esse quartinho para ele ficar lá na casa dela e tudo mais. Ela queria o bem de Eliseu, ela se preocupava com ele, cuidava dele. E Eliseu ficou muito feliz. Eliseu, óbvio, percebeu que essa mulher estava fazendo algo diferente das outras pessoas. As outras pessoas não tinham todo esse cuidado com ele que essa mulher tinha. E essa mulher, sunamita, ela realmente queria ajudar. Ele percebeu isso, que ela tinha um carinho por ele, que ela realmente acreditava que ele era um homem de Deus. E Eliseu ficou tão feliz com isso, de ser tratado tão bem, sabe, pela família dela. Ele ficou feliz: caramba, essa galera me trata muito bem, essa família realmente cuida de mim, sabe? Que ele chegou para o seu servo, que era Geazi, e disse bem assim: pergunte o que eu posso fazer por ela. Eu acho que Geazi era o servo da mulher, tá? Pergunte para ela o que é que eu posso fazer para pagar todo o trabalho que ela tem tido
cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei, ou com o comandante do exército. Geazi, acho que era o servo dele mesmo. Mas o que acontece? Ele foi perguntar, o Eliseu, foi falar com Geazi, né, que era seu servo, e perguntou o que é que ele podia fazer por ela. Porque ele ficou pensando, caramba, ela tá fazendo tantas coisas legais comigo, como é que eu posso retribuir isso? Eu tô muito grato. Ele ficou muito grato, teve muita gratidão por ela. E aí, ele reconheceu que ela estava tendo muito trabalho cuidando dele e tudo mais. E ele queria fazer alguma coisa por ela, queria retribuir. E aí, ele queria, sei lá, vai que ela precisa que eu vá falar com o rei pedindo alguma coisa que ela tá precisando. E aí, Geazi foi lá, falou com a mulher sunamita, mas ela respondeu que não queria nada. Não quero nada, eu tenho tudo que eu preciso aqui, não precisa me dar nada. Por que ela falou isso? Porque, na verdade, ela não tinha feito aquilo porque queria que Eliseu desse alguma coisa para ela. Não, ela fez aquilo porque realmente ela sentiu no coração dela que Eliseu era um homem de Deus, que Eliseu era um homem bom, e que ela criou uma amizade com Eliseu que quis ajudar ele. Quis ajudar ele porque sabia que isso ia estar fazendo bem para o reino de Deus também. Afinal, ele era um servo de Deus. Então, ela não fizera nada por Eliseu querendo receber algo em troca. Ela simplesmente queria servir a Deus, ajudando o profeta de Deus. Então, ela queria servir a Deus. Era uma maneira que ela estava servindo a Deus, era ajudando Eliseu, porque ela sabia que Eliseu também era um servo de Deus. Então, como Eliseu era um profeta, ela ia ajudar ele para que ele continuasse trabalhando como profeta, trabalhando para Deus. Então, Eliseu ouviu isso, mas ele ainda ficou com muito desejo de ajudar ela, com muito desejo de retribuir. E aí, Eliseu perguntou ao servo se ele tinha ideia de algo que poderia fazer por ela. E aí o servo sugeriu. Ele perguntou, você sabe de alguma coisa que eu possa fazer por ela que ajude? Não sei. E aí o servo disse, bem, a mulher não tem filhos. A mulher sunamita não tem filhos. O marido dela é idoso. Talvez ela queira um filho. E aí, o marido dela já era muito velhinho, né? Ou seja, ele não podia mais ter filhos. Ele provavelmente não ia conseguir dar nenhum filho a ela. Ela era mais nova, mas o marido dela era muito senhor, muito idoso. E aí, eles não tinham filhos. E geralmente, né, principalmente naquela época, os filhos eram uma felicidade muito grande, até hoje, né? Eu, pelo menos, estou muito feliz que vou ter um filho. As pessoas, nós sabemos que filhos são bênçãos. Então, o filho é uma bênção que Deus dá. E aí, quando Eliseu ouviu isso, ele mandou chamar a mulher e disse, no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. Ou seja, você vai engravidar e você vai ter um filho. Mesmo você não podendo, mesmo o seu marido sendo muito idoso e não conseguindo te dar filhos, você vai ter um filho. Próximo ano. E ainda disse a época. A mulher ficou maravilhada, porque ela queria ter filhos. Ela não podia, não conseguia mais, por causa que seu marido já era muito velhinho, mas ela queria. E aí ela ficou tão maravilhada que ela falou, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Ela sabia que Eliseu não era de mentir, né? Ela conhecia Eliseu já era amiga dele, então ela sabia que ele não era de estar mentindo. Mas ela ficou tão surpresa com isso, tão empolgada que ela falou, é sério? É como quando alguém fala alguma notícia boa pra gente, a gente fica, é sério isso. Então, foi tipo isso, sabe? Ela ficou tão empolgada que ela disse, não minta pra mim. É como se ela falasse, é sério, tá falando sério, eu vou ter mesmo isso, sabe? Porque ela ficou tão maravilhada que ela não conseguia nem acreditar. E aí, aconteceu isso. No ano seguinte, ela deu à luz a um lindo menino, como Eliseu tinha prometido. E a mulher sunamita abençoou Eliseu sem esperar nada em troca, né, gente? Ela não esperou nada. Ela só quis abençoar Eliseu porque ela viu que Eliseu era o homem de Deus e queria ajudar ele. Mas Eliseu ficou tão grato que ele acabou abençoando ela também, de volta, não foi? Eliseu abençoou ela, falando para ela a profecia de Deus, que Deus, ele falou, né? Porque Deus tinha mandado ele falar, claro, que ela ia ficar grávida. E realmente Deus pegou e deu um filho a ela. E ela realmente merecia, né, gente? Assim, se a gente for ver, ela não fez querendo receber nada em troca, mas Deus observa o nosso coração. Se ela tivesse feito para Eliseu essas coisas, vou fazer um quartinho para ele, vou tratar ele bem, porque Deus vai ver e vai me dar alguma coisa, ou ele vai ver o Eliseu e vai querer me ajudar de alguma forma, e aí é por isso que eu vou ajudar ele, porque eu sei que ele pode me ajudar de volta. Talvez, eu acho que provavelmente
isso não teria acontecido. Ela não teria engravidado nem nada, porque Deus ia estar vendo que o coração dela, na verdade, estava cheio de interesse. Mas como ela não tinha nenhum interesse, como ela fez isso realmente por bondade, por generosidade, por pensar, por ser serva de Deus também e querer o bem para os outros servos de Deus, Deus viu isso. Deus observa o nosso coração. E aí Deus recompensou ela. Justamente por ela ser generosa, sem esperar nada em troca. Deus recompensou dando um filho a ela. Então foi uma bênção muito grande, né, gente? E aí agora vocês devem ir para a página 28, 29 e 30 para poder responder, tá? As páginas. Aí vocês respondem aí mesmo, tá? Vão respondendo. Tentem responder ligeiro, né, gente? É uma coisa muito fácil. E aí depois vocês corrigem aí com a tia Raquel. Daqui a pouquinho eu venho para a parte 2 da nossa aula, porque a gente vai ter outra lição, tá, hoje. Porque, ó, essa lição foi bem facinho, bem rápida, né? E a próxima lição é uma história muito legal, muito interessante também. E também vem acompanhada de um vídeo para vocês entenderem bem direitinho. E aí também, depois a gente corrige essa, certo? E depois que a gente corrigir, vocês levam para casa a atividade de casa, certo? Então vão ser 2 histórias para vocês aprenderem hoje. Essa que a gente contou agora, que é sobre a mulher sunamita, Eliseu e a amizade deles, né? E as bênçãos que um trouxeram para a vida do outro. E isso nos ensina sobre ajudar, né? Sempre os necessitados, ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. E a próxima é sobre buscar sabedoria, em que a gente vai aprender com Salomão, tá? Então eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito grande e fazer outro. Então vamos para a parte 2 depois, tá? Até a parte 2. Fiquem aí.